Nós temos falado aqui do homem navegador, do europeu do século XV, que descobre novas terras porque ousa sair de sua casa, sair do seu local, sair da redoma protetora formada pelo céu, pelos limites da terra que ele conhecia. E ao fazer isso, ele descobre que há terra do outro lado do oceano. O empresário, essa atitude empresarial, é aquela que não mais investe na própria terra, ele investe no futuro. Como assim no futuro? Na possibilidade de vir a ganhar com as novas terras, com os novos povos, com quem ele negocia, no primeiro encontro, né? Aí com quem ele negocia ou a quem ele explora. O futuro, a sorte, esses vão ser os motivos do homem. Esses vão ser isso que poderia ser no começo era entendido como loucura. Como você não vai, você prefere investir no inseguro do que investir aqui na terra, no seguro? Como é que você prefere investir na água do que investir na sua terra? Uma loucura, né? Mas isso é uma razão empresarial que move o homem. E é sobre isso que eu quero falar, sobre as razões que movem o homem. Porque nesse ponto aqui do livro, Palácio de Cristal, Sloterdijk vai falar do homem que é movido por razões. Ou melhor, como o homem ele forma para si mesmo uma voz interior que lhe dá razões para agir, e quando essas razões são suficientes, ele age. O sujeito vai ser aquele que se autoconsulta, aquele que pergunta para si mesmo como fazer, que ele tem que agir, ele já sabe. O homem já está na cultura empresarial, está na modernidade, como a era da ação, da atividade. Que o homem tem que agir, ele já sabe. Agora, como agir, isso o homem ele pergunta para si mesmo, porque ele formou uma voz interior. Ele se autoconsulta e aí ele age, né? Se desinibe. O Sloterdijk lembra do século XII na Europa, as confissões religiosas, né? Em que os homens falavam sobre seus pecados. E aí isso foi levando uma apropriação do próprio homem por aquilo que o acometia, né? Eu pequei porque eu obedeci, eu não resisti a uma coerção externa, né? Eu vi uma mulher muito bonita e traí a minha esposa, né? Será? Ou eu vi uma mulher muito bonita e eu fiquei com um desejo sexual impossível de resistir, né, por ela. Será mesmo? Será que o homem ele segue essas coerções? Será que o homem é sujeito a coerções externas ou internas? O homem no confessionário ele vai se apropriando das coerções. Ele vai se apropriando, ele vai passar a ser o dono daquilo que o acomete. Se eu caio em tentação, é porque
ou se eu não caio em tentação. Eu estou obedecendo, é uma questão de obedecer a uma razão, né? Porque o homem ele se torna senhor daquilo que o deixa passivo. Paixão tem a ver com passividade. O homem ele vai passar a ser ativo na sua passividade. Não, se eu peco ou se eu não peco, se eu resisto, é porque é por uma atitude minha. E não porque eu fui passivo em relação a algo externo ou a algo interno. O homem ele vai ser senhor no terreno da passividade dele. Então, uma primeira definição de sujeito que a gente tem aqui é: sujeito é aquele que é o dono, ou ele é ativo na própria passividade. Ele é dono daquilo que o acomete. Também tem um outro ponto na história do catolicismo, foram as ordens dos jesuítas, que atuaram na época, como uma estratégia da igreja para combater os protestantes. Os protestantes eram muito educados e eles se colocavam como novos leitores e letrados sobre a Bíblia, né? A reforma protestante vai ser, os jesuítas vão ser uma força militarizada, mas na igreja, de uma extrema educação, um extremo conhecimento da teologia e também um exercício para não sentir vontade, para matar a própria vontade. Para que isso? O jesuíta ele deveria funcionar como um instrumento perfeito para o Papa, como alguém a quem o Papa consultava a respeito do que deveria fazer. Eram os primeiros consultores, os jesuítas. Eles tinham a razão muito bem estudada, né? Muito bem informada, e essa razão era oferecida, e eles não tinham vontade nenhuma de agirem, né? Eles eram instrumentos perfeitos para o Papa. Aqui o Papa consultava as razões e para agir, para se desinibir. E eles vão ser tão úteis nessa função de consultores do Papa, de objetos perfeitos, objetos sem motivação, que eles vão ser vistos como um mal pela igreja, né? Como necessários até demais para o Papa. A igreja vai acabar com eles. Mas fica a ideia, eles deixam a ideia do consultor, daquele que é uma voz que é consultada para que o outro haja, para que o agente haja, né? Sujeito, então, ele é aquele que passa da teoria para a prática, a definição que o Sloterdijk, com a qual o Sloterdijk abre o seu texto. A teoria, como aí já na época da modernidade, como uma cultura da atividade, né? Eu tenho que agir, eu tenho que investir no arriscado, no futuro, né? A questão é como. Esse empresário vai ser o momento, vai se aproveitar dessa subjetividade, né? Desse ser ator, ser agente. Como ser agente? Porque ele é capaz de consultar suas razões, suas teorias, mas não
para ficar contemplando o mundo, mas só para ver como vai fazer. E aí se desinibir, ir para a prática. Se a modernidade é a cultura da atividade, ela é a cultura da liberação de tudo que inibe, tudo que restringe, tudo que proíbe, tudo que tira a liberdade de movimentos do homem, de expressão do homem, é vista como tudo aquilo que, toda aquela coerção, né? E também incluindo também todos os sentimentos dos românticos, eles são vistos como coisas que devem dar lugar ao autor que consulta suas razões e se desinibe. Todas as inibições externas ou internas devem acabar diante desse ator. O sujeito, ele é aquele que tem os melhores interesses, as melhores razões, porque ele tem os interesses empresariais, né? Quer investir. Então ele sabe melhor do que ninguém o que fazer, isso está óbvio, ele tem que agir. Como fazer, ele também sabe melhor do que ninguém. Se ele não souber, ele consulta alguém, né, para se munir daquele conhecimento. E aí nós chegamos, nós então estamos falando da modernidade, estamos falando de nós mesmos, né? Como dessa subjetividade enquanto ser ator. Não ser coagido por nada e procurar derrubar tudo aquilo que coage e se desinibir. A desinibição constante. Uma histeria. O histérico é aquele que sempre está mostrando, acho que o mundo é um palco para ele, né? É isso, uma histeria. O sujeito moderno é histérico, né? No entendimento do Sloterdijk. Para o nosso interesse aqui no canal, que é entender as relações na cidade, nós podemos pensar que o sujeito, na busca de todos por se manterem como sujeitos, né? Nós vemos nossos filhos, nos vemos desde o início da nossa vida como aqueles que têm interesses, que precisam fazer grandes coisas, né? Tirar lucro das coisas que faz. Nós vemos assim. Só que e também desconfiamos das pessoas, de todos aqueles que frequentam, que cresceram em lugares diferentes dos nossos, sem escola, sem trabalho. É como se eles tivessem outros interesses, ou os interesses deles, que a gente vê como natural, né, por empreenderem, conflitassem com os nossos. Mas aí você vai me dizer, poxa, mas hoje as pessoas se veem como adversárias, como competidoras umas das outras. É mesmo, né? Hoje o homem não tem inimigos, ele tem concorrentes, né? Outros empresários de si mesmos, inclusive, né? E o homem, quando não consegue ser empresário de si mesmo, ele
busca um consultor para se desinibir, né? Mas nós vemos que tem outros na cidade que eles têm interesses que eles têm interesses tão diferentes dos nossos, apesar deles também quererem tirar lucro, mas os interesses deles conflitam tão radicalmente, conflitam com o nosso interesse. Nós achamos que o outro quer tomar o que é nosso, né? Por isso que entendemos que o outro é inimigo. Alguns, os pobres, por exemplo, são inimigos. É assim que nós entendemos, porque eles, sendo sujeitos modernos, ou seja, aqueles que empreendem, mas não tendo a formação, o trabalho, ou atualmente na capacidade de fazer movimentações financeiras, eles querem tomar o nosso lugar. O sujeito, ele vive com medo de que tome um lugar dele, que alguém seja sujeito no lugar dele, que alguém roube o cartão de crédito dele e faça compras, ou faça aplicações financeiras no celular dele. O outro vai ser sujeito no meu lugar. É por isso que o rico tem medo do pobre, porque tem medo que o pobre seja sujeito no lugar dele. Já que é natural que todos queiram empreender, né, serem sujeitos. Ficamos por aqui.